Você que está agora nessa transmissão, não durma sem realizar esta oração junto comigo. Você vai ter uma noite muito abençoada. Eu quero falar sobre propósito. Propósito. O que é um propósito? Esse propósito é aquilo que dá sentido e direção à vida. Propósito é aquilo que dá sentido e dá direção à vida. Uma pessoa que está sem propósito, sem direção, então a vida dela está sem sentido. E talvez você abre esse link, já Deus dando para você essa luz para que você venha buscar o tempo perdido da sua vida. Então, o propósito é aquilo que dá sentido e direção à nossa vida. É a razão pela qual fazemos o que fazemos. A nossa intenção e o nosso objetivo principal. Pode ser algo pessoal, como buscar felicidade, ou está ligado a algo maior, como contribuir para a sociedade. Então, pode ser um propósito na sua vida espiritual, no aspecto espiritual, pode ser um propósito na vida conjugal, no aspecto conjugal, com a sua pessoa amada. Pode ser um propósito com a família, pode ser um propósito financeiro, um propósito qualquer ligado à sociedade, à sua vida. Por exemplo, eu tinha um propósito de fazer uma pós-graduação, logo quando eu fiz, logo quando fui graduado, e aí eu levei 2 anos. Quer dizer, teve um pouco de procrastinação, de protelar, deixar para depois. Durante esses 2 anos, eu posso colocar nessa conta aí. Só que eu também não queria fazer uma pós-graduação de algo que não fosse importante para mim, eu não sabia o que fazer. E aí foi onde eu fui dar tempo ao tempo e eu descobri que quando eu descobri que eu iria fazer uma pós-graduação de psicanálise, e aí eu procurei não perder tempo e já buscar, porque não adianta eu ficar protelando, deixando para depois. E o segredo é começar. Então, quando eu me matriculei, que começaram a chegar as questões que eu teria que estudar para aprender, para poder fazer as avaliações, depois fazer provas, essas coisas todas, eu já estava. Então, eu tive que administrar meu tempo, fazer gestão do meu tempo. Então, tem que tirar aquele momento de fazer o que tem que ser feito. Propósito. Eu quero dar uma boa noite para todos vocês, que nós estamos na noite de sexta-feira. E agora, sexta-feira, nesta noite, agora, daqui a pouco, às 19 horas, nós estamos realizando a oração com as pessoas que têm propósito. Eu estou chamando as pessoas que têm propósito e precisa da intervenção divina. Porque tem propósito que não precisa de Deus. Tem propósito que é você que tem que fazer. É você que tem que começar. É mais na tua coisa da tua cabeça. Você não pode procrastinar. Que você não pode esmorecer, desanimar e fazer o que tem que ser feito. É como nós estamos vendo aqui. Propósito é aquilo que dá sentido e direção à nossa vida. É a razão pela qual fazemos o que fazemos. É a razão pela qual fazemos o que fazemos. Eu estou aqui todas as noites orando por todos vocês. Qual o propósito? De termos uma noite feliz, uma noite abençoada, uma noite de sono, uma noite de descanso, dormir bem. É o propósito. Como que eu vou conquistar isso, conseguir isso? É aí onde eu uso a fé, porque não é a força do meu braço.
É onde eu uso a fé, pela fé, no Deus que me criou, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus que me criou e ele que colocou em mim a vida, ele pode me dar, ele pode me abençoar, ele pode fazer com que eu venha ter uma noite de sono feliz, abençoado. Você que está assistindo agora, nesse momento. Então, você também tem um propósito nos estudos, na vida espiritual, na vida profissional, em alguma coisa assim. Você tem um propósito de alcançar, de conquistar, de conseguir. Então, o que você tem que fazer? Para e pensa. Sou eu que tenho que fazer ou é Deus que tem que fazer? Milagre. Porque para Deus fazer, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que fazer a minha parte. E aí a gente vai conciliar o propósito com a Bíblia. Aí a gente traz aqui na tela esse versículo bíblico aqui, ó, de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Está aqui, ó. E sabemos, tá aqui é Paulo escrevendo aos romanos. Então está dizendo que os romanos, as pessoas que estão lendo a carta, também sabem. Não só Paulo, mas também a pessoa que está lá do outro lado da carta. Também sabe. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vê, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de quê? De quem é esse propósito? Aí a gente vê Deus, né? Porque qual o propósito de Deus com a sua vida, com a minha vida? É o propósito de pai. O propósito do pai com o filho. Que ele seja bem-sucedido, que ele seja feliz, que ele seja abençoado. Então sabemos que todas as coisas contribuem. Então, tudo o que acontecer na sua vida, você que está na mão de Deus, você que tem compromissos com Deus, propósitos com Deus, então tudo o que acontecer contribui juntamente para o bem. Então vai se juntar ao bem. Ah, mas o que aconteceu foi coisa ruim. Glória a Deus. Graças a Deus. Teve a permissão divina? Teve. Então, amém, vai contribuir para o meu bem. Porque eu amo a Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Eu busco a Deus nas minhas orações, na leitura bíblica, congregando, na minha fidelidade. Eu sou uma pessoa que cumpre os meus princípios. Meus princípios de temor, do temor ligado à fé, à minha comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Então, isso é para quem tem comunhão com Deus, para quem cumpre suas obrigações cristãs, seus deveres, e para quem não cumpre, então já está atrasado. Então já não serve para você. Mas você pode agora fazer junto comigo esta oração que eu vou fazer e dizer: Deus, a partir de agora vai ser diferente na minha vida, porque eu vou com esse propósito de me aproximar de Ti, de confiar em Ti, de deixar o Senhor me conduzir. Essa é a minha fé, meu propósito, e você pode mudar essa situação. Você pode. De repente a sua situação está de derrota, nada está dando certo. Mas você tem trabalhado para fazer com que dê certo, porque a primeira coisa que você tem que fazer para trabalhar para que venha dar certo é na sua vida espiritual. Como é que está a sua comunhão com Deus? Depois da sua vida espiritual vem seu casamento, se você é casado. Como é que está a tua comunhão com o teu cônjuge? Depois da comunhão com o teu cônjuge vem a comunhão com a família. Como é que está a comunhão com a família? Como é que está a comunhão com o próximo? Então são princípios, são inícios, são propósitos que você tem que realizar, que são importantes, é importantíssimo. Você entende? É intenção principal.
Por isso que eu queria trazer para todos vocês. Espero que você tenha gostado e se você gostou, você que ficou até agora, você vai dar um joinha. E eu vou saber que você deu um joinha, porque o próprio algoritmo ele vai impulsionar para outras pessoas porque você deu um joinha. Então tenha propósito, meu irmão. Propósito na sua vida. Propósito de fé, propósito espiritual. Venha participar conosco nesta noite de sexta-feira, fazendo esse propósito. Você vai escrever num papel aquilo que você quer se libertar. Aquilo que você quer tirar de você, se libertar. E nesse propósito de fé, com a ajuda divina, você vai conseguir. De repente, você tentou muitas vezes sozinho, na sua própria força. Mas agora, se você é daqui de Itabirito, vem para cá. Rua José Benedito, deixa eu colocar aqui na tela, porque aí você dá uma pausazinha aí e você tem o endereço para você vir. Tá aí, ó. Rua José Benedito, 375, Santa Efigênia, ao lado aqui do restaurante Paraquí, na BR. Ao lado, tá bom? E aí tem o meu número de telefone também, se você quiser entrar em contato comigo. Estamos aí. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então, se você pode fechar os seus olhos, abre o teu coração, fecha os seus olhos. Se nesse momento você não pode, você estava ouvindo e enquanto fazia alguma coisa, mas não vá dormir se você está assistindo agora, no momento da transmissão, não vá dormir sem antes fazer esta oração comigo, tá bom? E se você estiver em outro horário, ore no seu tempo, no seu horário aí. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, ó Pai, estamos falando de propósito. Quantas pessoas que estão perdidas, desiludidas. Eu tenho lidado com pessoas de rua, ajudando homens alcoólatras, jovens homens drogados, e a gente vê que essas pessoas se entregaram por falta de propósito, por falta da vida não ter sentido. E são pessoas que se entregaram e estão vivendo numa situação de rua, de sem teto, sem casa, sem família, sem ninguém, e são muitas vezes invisíveis para a sociedade, porque a sociedade vê como um inútil que não produz nada, que não ajuda em nada, que não sequer se cuida. E muitas pessoas, a maioria, cada um está na sua luta, está na sua vida e não quer tirar um tempo, tirar um momento para levantar esse que está caído, para ajudar esse, dar uma palavra, porque na cabeça da sociedade não vai adiantar, não resolve. Mas a gente tem que fazer isso, até mesmo por Cristo, para não passar de longe de uma pessoa que está caída, de uma pessoa que está desiludida, desesperançada, e passar de longe e não ajudar, não tentar ajudar, não dando dinheiro, que não vai ser dando dinheiro, que a gente dá dinheiro e eles vão comprar drogas, e eles vão beber cachaça. É a maioria deles que faz isso. Ó Deus, em nome de Jesus, que mundo é esse que nós vivemos? É um mundo desigual, injusto, onde a desigualdade social, uns têm de mais, outros têm de menos e outros não têm nada.
Ó Deus, é por isso que a gente tem que ter propósito, senão a vida não vai ter sentido. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um que abriu esse link, que assistiu essa transmissão. Eu peço a sua bênção para cada um, meu Deus, com a sua casa e a sua família. Abençoe esses que estão aqui dentro desse canal inscritos. Abençoe, meu Deus, essas pessoas que têm colaborado comigo, com as suas orações, esses colegas de pregadores que estão pregando dentro do canal. Eu oro por eles, Pai, de uma forma toda especial, porque eles têm compromisso com o reino de Deus. Eles têm compromisso. Esses estão provando que têm compromisso. Porque ninguém está aqui com interesse a nada. Nós estamos com um propósito de missão, de cumprir a nossa missão. Quando o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nesse canal é tempo de oração, é uma oportunidade que nós temos para pregar o evangelho e orar por aqueles que abrem o link, abrem a transmissão. Senhor, nas tuas mãos eu quero colocar todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal. Essas pessoas estão abrindo o link, cada um com a sua casa, a sua família. Abençoe a vida de cada um. E que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um. Que o Senhor seja santificado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome através da minha vida e através da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor a vida de cada um que está orando agora. Que essa noite de sexta-feira seja uma noite de paz, de alegria, de sono, de descanso, de sossego, de vida. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, meus amigos? É isso aí. Vocês que estão assistindo agora, tenham todos uma boa noite, um bom sono, um bom descanso. Talvez você não vai dormir agora, nesse momento, que eu estou aqui na transmissão, mas você vai dormir. De todo jeito, né? Deus abençoe todos vocês. Você está em outro horário, essa oração vale para você também. Em nome de Jesus. Então tá aí, se inscreve no canal quem não é inscrito, clica no sininho para receber as opções, receber as notificações do YouTube e compartilha com alguém que precisa dessa paz, precisa dessa alegria e desse aprendizado sobre o propósito. Deus abençoe.